Sejam bem-vindos ao podcast da 2A Consultoria, Soluções na Área de Saúde. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Eduardo Duarte, cirurgião plástico, para um papo riquíssimo sobre cirurgia plástica. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui hoje, Dr. Eduardo, é um prazer te receber. Paula, aqui nos bastidores a gente estava conversando sobre alguns temas. Vamos colocar esses temas aqui na mesa com o Dr. Eduardo? Vamos sim. Eu queria puxar um assunto que eu acho que facilitou agora, né? Como é que é a sua vida com paciente fora do Brasil? Pensando que por conta da pandemia, né, que não nos trouxe só coisas ruins, mas fomos obrigados a ter alguns avanços, e um deles é a consulta virtual, ela é legalizada hoje. Me conta um pouco desse mundo, porque eu sei que você tem pacientes de fora do Brasil. O que o mundo digital te ajudou em relação a isso? Então, como você mesmo disse, Paula, a pandemia nos ajudou bastante, né? O Conselho Regional de Medicina facilitou, devido às condições em que o mundo passou, né? As consultas passaram a ser autorizadas, serem feitas à distância. Claro que nós não tínhamos o mesmo nível de atendimento, que eu posso dizer, ao paciente se você estivesse fisicamente de frente com o paciente. Sim. Mas a gente conseguia dar uma direção. Com isso, trazendo um pouco para a cirurgia plástica, isso nos facilitou muito, principalmente com os pacientes não só de fora do Brasil, como no nosso país, que é tão grande, dos nossos outros Brasis, né, os nossos outros estados, né? Isso, eu acho que não só comigo, mas com outros cirurgiões que também atuam em outros países, nos propiciou em fazer uma consulta em que eu sempre digo o seguinte, é uma consulta, vamos dizer assim, eu digo que ela é um pouco experimental no sentido de que a gente vai dar uma ideia ao paciente. Porque a cirurgia plástica a gente depende não só dessa conversa, como a gente sempre falou, que a gente traz isso como uma anamnese específica de entendimento, através das câmeras, né, a gente pode se trocar, se olhar. Quando era para se fazer algum tipo de análise, que aí para a cirurgia plástica a gente precisa do corpo, a gente pedia que a paciente, e aí por confiança plena, a paciente se trocasse, colocasse um biquíni para que a gente pudesse ter uma ideia. A avaliação da mama não tem jeito, precisa se olhar, né? Mas do contorno corporal, digo, do abdômen, e se olhar se precisa talvez de uma lipo, a gente poderia dar uma ideia ao paciente. Isso, a face já ficava um pouco mais fácil, né? A gente pedia que o paciente fizesse alguns movimentos, né? De sentar, levantar, ficar de lado, de frente, de perfil, de semi-perfil, para que a gente pudesse fazer alguma avaliação. Lógico que essa avaliação, depois uma vez que o paciente aceitasse vir para o Brasil ou vir de outro estado para operar, ela teria uma consulta, vamos dizer, verdadeira, em que nós iríamos refinar Sim. e entender se realmente aquela indicação foi precisa. Se precisássemos mudar, iríamos mudar. Isso era muito conversado com o paciente, isso tem que ficar muito bem claro para o paciente. E com isso ela tinha uma ideia para se organizar financeiramente, para saber quanto tempo ela precisaria ficar aqui no Brasil ou aqui no Rio de Janeiro. Se orientar, se preparar para poder vir fazer a cirurgia. Isso nos ajudou muito. Ultimamente, até hoje, as minhas pacientes que vêm de fora têm vindo neste formato. Porque é bom para os dois lados, Pros né? dois Porque lados. a paciente tem uma noção, porque é diferente a gente conversar com o médico antes, até porque tem que ter aquela coisa de deu match, né? Gostei da sua explicação. Tem que ter empatia, né, Paula? Então. Se não houver, eu sempre digo o seguinte, às vezes o paciente chega no meu consultório e me pergunta uma indicação de um outro especialista para alguma outra coisa, mas já foi no médico. A primeira pergunta que eu faço ao paciente, você teve empatia com o médico que você foi? Muito. Não troque. Isso é fundamental. Se já foi indicado para você e você teve empatia, isso é fundamental, porque às vezes, como em qualquer especialidade ou qualquer profissão, a pessoa,
o profissional, ele é excelente profissional, mas às vezes ele não pode ser uma pessoa empática. E muitas pessoas, elas olham primeiro a empatia. Sim. Sim. Porque essa pessoa vai cuidar dela, talvez, se for uma doença, por muito tempo. E se você não tiver uma integração, uma interação, uma conectividade, uma conexão com essa pessoa, com esse médico, como é que não rola? Não, sabe o que eu costumo falar? Até porque vivi muito dentro do centro cirúrgico lá com vocês, né? A gente fica 100% na mão do cirurgião. Sim. Né? A gente apaga. E se a gente não tiver essa confiança, né, a importância, de novo, de estar sabendo na mão de quem que eu tô, é um negócio que às vezes me assustava, de dizer assim, nossa, a gente fica 100% na mão. Então, se eu não tiver empatia, se eu não souber quem é o cirurgião, fica uma coisa complicada, né? Mas é muito bacana, né, poder abrir esse mundo sem fronteiras. Né, eu ter a chance de fazer uma consulta de uma forma legal e organizada e conhecer o médico do outro lado. Porque quando eu pegar um avião e eu for para o Brasil para ter a consulta, eu já tenho uma prévia, eu já me conectei com ele. Então, eu acho que isso é muito importante, né, Hugo? Fala um pouquinho dessa parte digital. Sim, quero fazer uma conexão com isso, doutor Eduardo. A gente está falando aqui de empatia, de conexão, de telemedicina. Eu sei que o doutor tem pacientes interestaduais e internacionais. Mas como que isso acontece? Como que o paciente chega até você hoje? Então, tenho certeza que as mídias sociais foram que ajudaram muito, não só os médicos, mas todos os profissionais de todas as áreas, né? Porque... veja bem, eu fico pensando, né, como nós evoluímos, né? Você, num bate-papo como esse que nós estamos fazendo aqui, isso pode chegar ao Japão. Sim. Isso pode chegar na Espanha. Alguém, quando que, muito poucos anos atrás, nós não saíamos da nossa cidade, né? Nós não saíamos do nosso estado, através de uma entrevista, por exemplo, que ia passar só no Rio de Janeiro. Então, a gente avançou e é muito difícil você travar a informação, porque a informação hoje, ela não é filtrada. O que se escreve, o que se fala agora é difundido imediatamente no mundo inteiro. Então, realmente, foram as mídias sociais que avançam e me ajudaram. E ajudam outros profissionais a galgar e se expandir internacionalmente ou interestadualmente. Até porque o paciente hoje está muito online, né? Muito. Então eu falo muito assim, online. alguém me pergunta, vamos fazer um exemplo aqui, né? Ah, Paulo, você tem um cirurgião plástico para me indicar? Aí eu falo, tem, doutor Eduardo. Ah, eu vou procurar ele no Google. É isso aí. Porque eu quero ver quem é ele, eu quero ver a cara dele, onde ele atende, quais são as avaliações dele. Então, é isso que a gente chama de autoridade digital. É muito importante você estar com isso no ar, bem colocado, bem posicionado, porque o paciente no mundo inteiro, que é o internacional, ele vai procurar no Google também, que é essa ferramenta de busca, né? No início, né, Paula, assim, as pessoas tinham só um site, né? Não ter um site, você estava meio fora, né? O site hoje é, como você falou, uma ferramenta para o paciente procurar e entender um pouco quem é aquele médico, né? Ele já tem um início de uma estrutura, como é que ele se formou, onde é que ele está, o que ele faz, o que ele não faz. Existem outras ferramentas também, né? Hoje o Instagram e o Facebook, né? Ele ajuda também muito isso, né? Se a gente conseguir utilizar isso de uma maneira coerente, dentro da ética, não há problema nenhum. Dentro da cirurgia plástica, principalmente, nós que somos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sempre fomos orientados a não postar antes e pós de cirurgia. Porque, na verdade, eu até entendo bem isso, porque fica uma coisa, não é que seja vulgar, mas fica sempre um ponto de interrogação na veracidade daqueles resultados. Por que eu estou dizendo isso? A gente sabe que
quem hoje se apresenta, já se apresenta completamente diferente do que é. Você imagina se você for mostrar um resultado de uma cirurgia que a gente sabe que essas imagens podem ser adulteradas. Então, hoje, o conselho, isso fica para vocês entenderem. O conselho hoje, muitas vezes, os pacientes falam assim, doutor, o senhor não posta nada do que o senhor faz. Eu nunca postei porque eu seguia, como outros colegas, à risca o que a sociedade a qual eu pertenço me orientava. Sim. Hoje, desde março, essa situação mudou. Mas, atenção, ela mudou com ressalvas. Na verdade, você não está liberado para você mostrar, você era assim e ficou assim. Você, para usar isso na mídia social, você precisa contar uma história. Você precisa mostrar como isso aconteceu. E, claro, sempre com a permissão do paciente, porque você está expondo um corpo, um rosto, e o paciente precisa autorizar isso para que você possa apresentar. O que é contar uma história? Aquilo não tem que ser um marketing puro, de venda. A gente tem esse conceito dentro da medicina para o médico não ficar como um vendedor. Na verdade, nós somos transformadores. Nós vamos melhorar a saúde das pessoas, nós vamos melhorar a estima das pessoas, vamos melhorar a forma das pessoas. Se a gente souber contar isso tem um valor grande. Qual o exemplo disso? Recentemente, eu operei uma paciente de 15 anos. Acho que é interessante contar essa historinha. Pena que eu poderia até ter trazido aqui, porque a paciente autorizou. Mas não é muito comum se operar. Operei as mamas de uma menina de 15 anos. Por que não é comum? Porque essa menina ainda está em fase de formação. Sim. Transformações hormonais. Mas a mama dessa menina chegava na metade das pernas, das coxas dela. Hã? Então, é um caso completamente diferente. Não é um caso bacana para você trazer e você contar, porque muito mais da preocupação da estética dela estava porque ela tinha já uma deformidade na coluna, ela não tinha roupa para se colocar, ela parecia ser uma pessoa muito mais acima do peso do que ela realmente era. Porque o que complementava o tronco dela, o tórax dela, a barriga dela e uma parte das pernas eram as mamas. Então, você conseguir fazer uma cirurgia, claro, essa cirurgia ela tem que ser autorizada, conversada com os pais, ela tem que ter uma autorização de uma ginecologista, o entendimento de um ortopedista. Então, multidisciplinaridade para a gente poder chegar a um consenso e fazer essa cirurgia. Você mostrar os riscos, né? Porque o complexo areolo-mamilar dela estava já quase nas coxas. E você trazer esse complexo para cá, existe um risco muito grande de desvascularização e ela poder perder tanto o mamilo quanto a areola. Todas essas questões precisam ser muito bem explicadas, tanto à paciente e principalmente aos pais. Porque a criança, vamos dizer quase uma criança, uma pré-adolescente, ela não tem muito entendimento. Ela quer ficar com uma mama pequena. Também, além de todo o peso em que ela carregava. Então, esse é um caso bacana para você contar o porquê que ela está sendo operada. Você depois mostrar um resultado, a felicidade, o aumento da autoestima, a diferença, o brilho no olhar diferente depois que opera, que depois que deu tudo certo e que ela passou quase 3 meses nessa transformação, ela saber que ela tirou de cada mama 2 quilos. De cada mama. 4 quilos ela tirou do corpo dela só de mama. Então, e esse material tem que ser mesmo na idade dela, enviado para um patologista, para fazer um estudo histopatológico, para saber se não tem nenhuma doença associada. Então, isso é contar uma história.
do início ao fim, sem a pretensão de você se auto-vender por um resultado. Eu acho que é nesse ponto que o Conselho Regional de Medicina nos liberou, vamos dizer, e nos apoiou para que a gente mostrasse o antes e o depois. Mas, Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados. Mas cabe interpretação, né, doutor Eduardo? Porque o médico pode interpretar que a cirurgia de abdômen que ele faz tem uma história. Aí eu vou publicar o antes e o depois. Porque assim, tá liberado, né? Então depende do conceito, do olhar de cada cirurgião. E essa é uma história muito bacana, porque assim, não é só uma estética, ela não quis botar um silicone. Você imagina o incômodo, ela se tornando uma mulher, né, nesse início de fase de me tornar uma mulher, com uma estética ruim, muito ruim, e já dando prejuízos à saúde. Então é outro contexto. É verdade. Né? Muito bacana, parabéns pelo caso, adorei. Muito bom, doutor Eduardo. Puxando ainda o ponto aqui da regulamentação do Conselho Federal de Medicina, já que a gente está falando de cirurgia plástica, de estética, a importância de estar de acordo com essa regulamentação, mas essa nova regulamentação de março, ela também trouxe um suporte para regras que antes estavam mais antigas, né? Então agora o Conselho Federal de Medicina ele traz um suporte para o médico para ele cuidar também da autoridade dele no mundo digital, trazer clareza em tudo que acontece e trazer esse sentimento de felicidade, de cuidado para o paciente no mundo digital, sem ter esse olhar tanto de venda, mas sim de saúde, de tratamento, de cuidados para o médico. Isso estava um pouco, digamos assim, desatualizado e outras especialidades e outros profissionais estavam usando isso para ter ganhos pessoais de forma não tão correta. O que você pensa disso? Então, Hugo, o que eu penso disso? Eu acho que, na verdade, eu penso da seguinte maneira. Cada um tem uma frasezinha que todo mundo fala, cada um no seu quadrado, né? Então, assim, eu sou médico, eu sou cirurgião, eu não entendo, vou te responder dessa maneira, eu não entendo de marketing digital. Então, não sou eu que tenho que fazer. E eu acho que se você se propõe a colocar a tua imagem, que você a coloque da melhor maneira, da maneira mais adequada, que você se apresente bem, que você tenha estrutura, como nós estamos agora aqui sentados, para poder falar com clareza, iluminação, um bom áudio. Isso tudo é importante. A gente está fazendo aqui um trabalho de educação. Sim. Mas com profissionais habilitados, tornando isso possível. O que a gente hoje vê, que eu não concordo, é o que a gente vê na mídia e na maior parte, são os próprios profissionais banalizando todo esse trabalho, que é um trabalho sério, é um trabalho que dá, além da informação, mas porque o audiovisual é super importante. Você, quando vai no restaurante, além da comida estar saborosa, o prazer de você olhar o preparo daquele prato, a maneira em como ele se apresenta, isso aguça a tua vontade de querer experimentar. Come com os olhos, né? Comer com os olhos, né? Então, eu acho que precisa desse engajamento, do marketing, da mídia social que é colocada, ela precisa ser feita por profissionais experientes, experimentados, que entendam do assunto. Eu costumo dizer que precisa ter, né, o back-office trabalhando para isso e com uma estratégia muito clara e autorizada pelo médico. Então, eu já vi de tudo. Já vi os médicos que postam na ótica de venda. Olha o que eu fiz, olha como era antes, como está agora. E aí banaliza um pouco, e às vezes as imagens são até pesadas. Eu não sei se isso atrai o paciente ou se não. Porque... Temos público para tudo, Paulo. Pois é. Atrai, sim.
Infelizmente. E tem os médicos que trazem nessa ótica da educação, da orientação para o paciente, que isso para mim é o mais importante hoje, a orientar o paciente da melhor forma, cuidar dele, porque também ele te escolhendo, né? Olha a estratégia, ele te escolhendo, ele vai te indicar para mais 5, né? É assim que funciona o mundo da venda. Se ele ficar satisfeito, te indica para 5. E quando o médico se posiciona mal e o paciente também não fica feliz, é um desastre. Então, o médico precisa, de fato, ter todo esse cuidado com esse back-office dele. Muito bom. Paulo, a gente está caminhando aqui para o final do nosso segundo bloco, mas eu ainda quero ouvir aqui a opinião do Dr. Eduardo sobre um tema que aí é o hype do momento. Todo mundo fala sobre inteligência artificial. O que você tem ouvido falar na cirurgia plástica ou fora da cirurgia plástica de inteligência artificial, Dr. Eduardo? Tudo, né, Hugo? Muita eu tô coisa, sempre né? antenado, estou fazendo um curso. Na verdade, assim, o curso que eu estou fazendo é um curso para eu entender um pouco do que se trata. Não é um curso para me profissionalizar, para deixar bem claro isso, né? É só um entendimento melhor do que está acontecendo para a gente ficar na mesma, como eles falam, mesma, sempre atualizado, sempre né? me atualizando no que está acontecendo no mundo. Mas a inteligência artificial, ela veio para ficar em todos os quesitos, né? Sim. Eu fiquei pasmo em saber que os meios em que você hoje consegue obter tipos de informações com inteligência artificial. Eu vou dar alguns exemplos aqui que é muito interessante, né? Quando você chega num determinado nível, você pergunta lá dentro do chat GPT, eu posso falar, né? Pode, fica à vontade. Olha, o GPT, você é um doutor, vamos dizer aqui no meu caso, especialista em cirurgia plástica. Então, diga para mim aí uma paciente de 28 anos que deseja melhorar um pouco o contorno corporal. Quais são as opções em que você daria para essa paciente que tem um IMC, né, um índice de massa corpórea X? E aí vem assim uma listagem de coisas que vão... Na verdade, você não vai utilizar isso daí para te direcionar, porque você já sabe. Mas você fica impressionado as respostas que você recebe são muito próximas, claro que não com todo o entendimento em que o profissional tem, mas para onde pode chegar. Então, você começa a imaginar o seguinte, até onde posso ir? E se você começa a aprender a fazer a pergunta da pergunta, você vai indo cada vez mais longe. E aí, isso vai em tudo. Eu comecei a fazer alguns treinos, então eu falei, eu queria que você é um arquiteto, e queria que você desenhasse uma casa com uma frente de um determinado jeito, que ela fosse branca, que tivesse um paisagismo assim, que usasse esse tipo de flores, tal, não sei. E aí, em frações de segundo, aquela casa aparece, e aí você diz, olha, eu não queria essa casa de um andar só, eu queria a casa de 3 andares e que tivesse bastante iluminação. E já muda em frações de segundo. E você pode fazer o desenho interno da casa. Então, é uma coisa sensacional. Não tem onde parar com isso. Não tem aonde parar com isso. Agora, trazendo um pouco para dentro da realidade da realidade médica, eu olho sempre pelo lado científico da coisa, que a gente pode ter acesso a diversas plataformas digitais de literatura, de livros, de bibliotecas, chegar onde você quiser. O céu é o limite. E hoje, que a gente praticamente, né, apesar de ter o computador, ter o iPad, é o celular, né? Então, você está naquele tempo que você está numa viagem, entre uma viagem e outra, você consegue ler um artigo de uma coisa que você teria que ir em algum lugar, primeiro pesquisar, baixar e entender. Você baixa, vai lendo no avião durante uma viagem, quando você chega do outro lado você já está ciente disso, você pode aprimorar, tem alguma coisa a mais que você pode me trazer em termos de artigo que fale um pouco mais sobre esse tipo de cirurgia inovadora dentro da cirurgia plástica da face? Então, é fantástico. Eu estou me sentindo dando o primeiro passo dentro, mas eu tenho certeza em que isso vai beneficiar muito. E
aproveito para dizer mais uma vez dentro do que eu disse. Nós não entendemos isso. Então, precisamos procurar cursos. Tem várias pessoas que dão cursos para que você possa aprender a navegar. Isso é fundamental. Eu já estou me preparando para um curso mais aprofundado para o próximo ano. Por enquanto, terminando, aí já estamos já mais do que da metade do ano, terminando esse ano aí que tem com bastante coisa ainda para acontecer. Muito bom. Acho interessante a sua fala, porque no início da inteligência artificial, ela veio com uma venda que ela poderia substituir ou tomar algumas profissões. E a do médico também foi uma pensada, mas hoje, tanto fora do país quanto dentro do país, todos os profissionais já estão enxergando a inteligência artificial como um copiloto, como um assistente. É um O doutor assistente. colocou muito bem. Falou assim, você vai utilizar a inteligência artificial para trazer mais velocidade, um pouquinho mais de precisão, um pouquinho mais de eficiência, mas a decisão humana e o paciente, acima de tudo, ele é sempre do médico. Quem toma a decisão final é sempre o médico. Se você pode utilizar a inteligência artificial ou um bisturi elétrico, são ferramentas. Exatamente. São simplesmente ferramentas. Você pode escolher não usar aquela ferramenta, mas é uma escolha. O que você acha, Paulo? Eu acho fantástico, acho que economiza tempo, né? A gente teve Isso, até Paula. Que é o nosso tempo, bem mais precioso o hoje. bem mais precioso é o tempo. A gente sempre fala isso. E tem uma curiosidade, assim, até para talvez o público leigo entender um pouco, né? A gente teve uma experiência com um anestesista que estava testando com a gente. Ele pegou o livro Papa da anestesia e falou, coloca ele aí na inteligência artificial, porque é ele que eu consulto. Então, a partir dali, você não precisa mais folhear. Você aperta o botão e pergunta, porque ele já está personalizado para isso. E aí ele economiza muito tempo. Não é que você não saiba, é porque o médico, às vezes, tem um caso que, e se fosse isso, né? Eu preciso ver qual a atualização que tem sobre isso, se tem, mas... Então, você num botão, você vai perguntar e ele vai te responder de uma forma segura, porque foi personalizado para você e pode personalizar para a sua especialidade. Sim. Eu quero criar um para a cirurgia plástica, eu quero que ele seja meu assistente quando eu tiver dúvida, mas o médico é soberano. Então, e aí puxando um pouco da minha paixão pelo médico, né? O médico é soberano, o médico é o dono do paciente, o médico é o dono da sala cirúrgica quando ele está na sala cirúrgica. Então, isso tudo tem um somatório de experiência, de responsabilidade, mas é um fato. Então, quanto mais ferramentas o médico tem, mais ele vai cuidar melhor do paciente. Paulo, se você me permite, Hugo, também assim, fazendo um paralelo, que você perguntou sobre inteligência artificial, eu fico me testando, né? Porque às vezes eu fico parece que eu estou testando a inteligência artificial porque eu ainda não acredito. Que ela vai me responder direito. Então, assim, eu fico usando em tudo. Então, assim, recentemente, eu cheguei de viagem, eu tava viajando, aí eu falei assim, eu vou testar. Apesar de eu já saber o que eu vou fazer nessa viagem, aí eu queria sair com a minha esposa à noite para eu jantar em algum lugar, aí eu escrevia lá, olha, eu tô nesse lugar assim, e eu gostaria que você me recomendasse 3 restaurantes 5 estrelas, vamos dizer assim, os melhores restaurantes dessa região. E batiam com os restaurantes que eu já iria. E ele vinha mais. Eu falei, você pode me especificar qual é a especialidade desse restaurante? E vinha em detalhes, trazia preços. Enfim, é fantástico. É uma ferramenta que você pode utilizar no seu dia a dia. Sim. Muito bom, você está muito à frente já, tá, doutor? Não, tô nada, tô nada. Muito à frente. Antes da gente encerrar, que eu sei que a gente já está pertinho de encerrar, eu queria voltar lá no início da entrevista, que você disse que não tinha ninguém na família, médico, né? Talvez um ancestral que você... Ou até você viveu isso em outra vida, quem sabe. Então, mas você tem uma outra característica e uma outra especialidade que é muito bacana e que você puxou do seu pai. Para quem não sabe, o doutor Eduardo canta.
E o pai dele era músico, se eu não me engano. Ele não era músico, ele também era um atrevido como eu. Então ele não deixou de seguir a ancestralidade dele consciente, que era o pai, né? Então ele canta belíssimamente bem, né? Com curso de canto, não é uma coisa, vou cantar no chuveiro, já deu show. Então, para quem não conhece a outra face, né, do Dr. Eduardo, e isso conecta muito porque a música é arte. Então, e a arte torna a pessoa mais sensível, mais acessível, e eu acho que de alguma forma você une isso tudo, né? Essa sensibilidade que você tem com a arte no atender o seu paciente tão bem do jeito que você atende no seu consultório. Paulo, é Muito legal. bom. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da música. A música sempre esteve presente na minha vida por causa do meu pai mesmo, sempre ouvia música. E assim, não só por cantar, isso aí já em criança, já tocava violão, enfim. Mas eu sempre trouxe a música presente na minha vida em tudo que eu faço. Então, meu consultório tem música clássica tocando, eu só opero com música, claro que é uma coisa bem baixinha, bem suave. Às vezes o paciente pode escolher qual tipo de música que quer, eles escolhem, olha, eu queria começar a anestesia com essa música aí, a gente coloca. E a música dentro da minha casa, minha mulher toca piano, a minha filha também gosta de cantar, enfim, ela é soberana. Então a gente já acorda, eu tenho música em cada ambiente da minha casa. Tenho um estúdio dentro de casa em que a gente treina, ensaia, enfim. Isso é o meu hobby, porque isso me traz paz de espírito. Isso é fundamental para qualquer coisa que você decida fazer na vida. Então, pessoal, esse é o Dr. Eduardo, ó. Multitarefas, maravilhoso, conecta com a arte, com a emoção, com a medicina. Muito bom. Para a gente encerrar, já que a gente está num ar musical, familiar, a gente deixa o espaço aberto para você dar o seu recado, para você fazer o seu agradecimento, lembrar aí de pessoas que te deram a mão, te abraçaram aí durante a vida. É com você. Então, gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse bate-papo é bem bacana, que vocês tragam outras pessoas, seja uma porta de entrada para outras pessoas que possam contar um pouquinho da sua história aqui dentro. Quero agradecer sempre primeiro a Deus, eu sou um cara muito espiritualizado, tenho formação católica, né? Mas agradecer a Deus primeiramente, agradecer aos meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão que estão sempre do meu lado, e uma pessoa muito especial, que é a minha família como um todo, mas a minha esposa, que na verdade é minha alma gêmea, e que trouxe o fruto dessa nossa relação, que é a nossa filha, que é a coisa mais especial que eu tenho aqui guardado no coração. Futura Muito médica. Futura médica. Muito bom, muito bom, muito bom, doutor Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua energia, pelo seu conhecimento, por você dedicar o seu tempo a estar conosco aqui. É um prazer conhecer a sua história, saber mais da sua profissão. Muito obrigado. Paula, seu agradecimento. Nossa, obrigada por tudo. O Eduardo é uma pessoa que tem um brilho especial, uma posição especial na minha vida. Obrigado por topar estar aqui com a gente. Eu sei que o tempo que a gente estava falando, né, o tempo de vocês é muito corrido, muito precioso. Então, muito grata por você estar compartilhando aqui esse tempo, um pouco da sua história. Como é bacana as pessoas poderem ouvir o homem que está por trás do médico, né, que isso faz muita diferença quando soma. E que a gente continue essa caminhada aí por muitos anos juntos. Ok, muito obrigado. E estou à disposição de vocês. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Encerrando beijo, aqui, beijo, então, ó. Um beijo para todos. 2A, consultoria, soluções na área de saúde. Até o próximo. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco.
Ganhe mais tempo e melhores resultados.